Qual é o livro que você mais ama na Bíblia? Claro que não é pergunta fácil, porque alguns dirão, eu amo todos os 66 livros da Bíblia. Está corretíssimo. Mas são 66, isso dá, em geral, 1.200 páginas. Não é tão tranquilo assim, 2.183 capítulos. Então a gente acaba dizendo, é esse que eu mais gosto, que eu mais aprecio. Não vou perguntar aqui agora, mas certamente entre eles estaria o livro de Provérbios. De fato, é um livro extraordinário, por duas coisas, entre outras. Primeira coisa, que é um livro que fala da realidade. Não a que nós queremos que seja, mas aquela que, infelizmente, muitas vezes é. E ao lermos esse livro, temos que entender que algumas das suas palavras descrevem aquilo que é, não aquilo que deveria ser. Penso que essa proximidade com a nossa realidade humana faz com que nós amemos muito o livro de Provérbios. A segunda coisa, que muitas vezes tenho destacado aqui, é que os provérbios, queiramos nós ou não, concordemos nós ou não, vou usar uma expressão não muito bonita, mas necessária, funcionam. Aquilo que o Dr. William Douglas disse sobre os mandamentos se aplica inteiramente ao livro de Provérbios. Eles funcionam. A gente às vezes se debate, né? Não, mas eles funcionam. Hoje eu fiz uma seleção bem diferente de Provérbios. Eu quero que você, na sua Bíblia, ou apenas ouvindo, acompanhe. Porque vocês sabem que, qual é o nosso pensamento sobre provérbios? Estou certo que, o primeiro pensamento que nos vem à mente é ensino. É um provérbio, é uma fala curta que nos ensina. Mas nos ensina de uma forma um pouco imperativa. Olha, faça isso. Olha, Deus não gosta disso. Mas há outras formas de essas verdades serem apresentadas. Tem uma oração. Tenho certeza que muitas pessoas aqui, mesmo tendo lido o livro, não perceberam que nesse livro tem uma oração transcrita. Por exemplo, tem parábolas, que são comparações, não são parábolas iguais às de Jesus, mas são outras formas de parábola que são as comparações. E tem poemas. Um dos mais lindos é o final do livro da mulher cheia de virtudes. É um poema. Não chega a ter um conselho, mas é um conselho através de um poema. E uma das coisas que eu encontrei, e eu quis então destacar, é um jeito hebraico de fazer poesia e de chamar a atenção para a realidade, que é quando ele fala assim, olha, 6 coisas Deus detesta, 7 ele não aprecia. E aí vem a 7. 3 coisas são terríveis, 4 é uma maneira de dizer, preste bem atenção. Se ele dissesse 3 coisas, a gente leria. Mas quando ele fala 3, 4, são 3 ou são 4? Então já é um recurso literário. E eu então vou ler essas passagens e fazer algumas aplicações. A primeira que eu escolhi, essa não está na ordem, mas as demais estão na ordem. Quero chamar então a sua atenção. Está em Provérbios 6, 16 a 19, que dão um tom geral desse estilo. Você pode me acompanhar? Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma, isto é, a alma de Deus, detesta. 1, olhos cheios de orgulho. 2, língua mentirosa. Esse número eu que estou colocando, não está, obviamente, o número no texto, só para aclarar. 3, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que faz planos perversos. 5, pés que se apressam
a fazer o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. 7, o que semeia discórdia entre irmãos. Claro que eu não preciso trazer nenhuma explicação a esse texto, porque a clareza dele, ele já fez exatamente esse destaque, 6, 7, presta atenção, e foi enumerando muito bem. E esta Bíblia aqui, a NAA, tem essa vantagem. Ela diagrama o texto de tal modo que salta aos olhos, coloca uma em cada linha, por exemplo. Segundo texto agora, no final. Provérbios 30, 15b e 16. Provérbios 30, 15b e 16. Há 3 coisas que nunca se fartam. Na verdade, há 4 que nunca dizem basta. Elas são: 1, o mundo dos mortos. Aqui eu preciso explicar. A expressão no hebraico é Sheol. Sheol, na concepção hebraica, onde não havia uma clareza que Jesus trouxe sobre o céu e outros aspectos da vida eterna, é o lugar onde os mortos estavam. Então, ao longo do Antigo Testamento, o Sheol é essa morada dos falecidos. Então, a primeira coisa que nunca se farta é o mundo dos mortos. Está sempre chegando gente lá, nesse sentido. O ventre estéril, isto é, a esterilidade feminina, que ele está aqui colocando para lamentar esse fato que ela se prolonga, ela não é resolvida quando a esterilidade se torna intransponível. 3, a terra que não se farta de água. Aquela imagem, a gente vê a chuva caindo, exceto numa circunstância catastrófica. Para onde vai essa água, né? A gente criança pensa nisso. 4, e o fogo que nunca diz basta. Quando o fogo começa, é uma descrição da realidade, muito bonita. 3, Provérbios 30 e seguintes, onde nós lemos assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, no caso, o autor. Na verdade, há 4 que eu não entendo. Olha que maravilha, olha que beleza é o recurso. Ele começa a descrever coisas da natureza, e depois da natureza humana. O caminho da águia no céu. Um dos momentos assim mais interessantes da minha vida, embora muito singelo, minha vida é muito singela, não dá uma autobiografia, talvez tivesse umas 5 páginas apenas, mas foi uma viagem que fizemos, eu e minha esposa, ao Uruguai. E andamos de carro por quase todo aquele Uruguai. E tem um lugar, uma cidade, o nome agora não me lembro, que tem uma espécie de um promontório, um elevado sobre o mar, e lá em cima tem uma águia. Então você de longe vê aquela águia, você mira aquela águia, e você quer chegar até lá. Um exemplo, é uma ilustração de como nós admiramos as águias, aquelas alturas, aqueles voos, é uma coisa que nos encanta, é isso que o autor está falando, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, onde nada prospera, nada vive, mas a cobra está ali, serpenteia e acha o seu caminho, ele acha isso maravilhoso. O caminho do navio no meio do mar, não preciso descrever, e o caminho do homem com uma moça, isto é a paixão. Ele acha que isso é difícil de entender, e nós sabemos que o é mesmo. Mas ainda, 30, 21, 23, 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade são 4, que ela não pode suportar, a terra. O escravo que se torna rei. Por isso que eu falei na introdução, que são realidades. Mas de fato, não faz parte da condição humana um escravo virar rei. Deveria, mas a realidade não é esta. O insensato que anda farto de pão. Quem é insensato não trabalha, não vai ter comida, é isso que ele está dizendo. A mulher desprezada que se casa, se ninguém gosta dela, se ela é não amada,
não é amado, não vai se casar. Se aplica também ao homem. E a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Os bens daquela família não vão ficar para a escrava. É o mundo real. Não, repito, o mundo como deveria ser. Mas são os sentimentos do autor de imaginar essas realidades. Agora, Provérbios 30, 24 a 28. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábios do que os sábios. Admiração aqui pela natureza. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Todo mundo aqui sabe como é extraordinária a movimentação das formigas, a previsão dela do tempo, a paciência dela de pegar minúsculo alimento e fazer um monte, de tal modo que durante muito tempo toda aquela população, aquela nação de formigas possa se alimentar. Nós nos admiramos disso, todos nós. Os arganazes é o coelho selvagem, é o coelho silvestre. Os arganazes, povo que não é poderoso. O fato do coelho é fraquinho, né? Mas que faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não tem rei, mas que marcham todos em bandos. Quem de nós compreende isso, gente? A gente não entende, como é que pode? Alguém mandou, alguém disse, olha, a formação aqui é essa, você está na frente. Mas é assim que eles andam. Mulheres, fechem os ouvidos, que vão escutar agora algo que vocês não gostam. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Não é? Eu sei que tem mulher que não tem medo de lagartixa, como tem homem que tem, é só uma brincadeira. Mas ainda, outras comparações. Verso 29. Há 3 que têm passo elegante, na verdade 4 que são imponentes no andar. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. E aí então encontramos a oração, nesse mesmo capítulo, dos versos 7 a 9, no mesmo estilo, ele diz, Senhor, ó Deus, 2 coisas te peço, não recuse o meu pedido, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza, nem riqueza, dê-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Talvez você agora esteja perguntando, muito bem, onde é que ele vai chegar? Bem, eu escolhi esses versos, primeiramente pela sabedoria que nos encanta, e segundo, pela beleza que nos inspira. Mas penso que nos leva a leitura deles a outras sugestões para a nossa reflexão. Na minha experiência pessoal, lendo o livro de Provérbios, e eu fiz isso ao longo de muitas horas sucessivas, eu não entendi alguns versículos ali. Não compreendi o que estava querendo ser dito. Vou dar um exemplo. Quando ele diz, aquele que perturba a sua casa, não me lembro agora qual é o texto, estou citando de cabeça, o que vem a ser isso? Eu tive que pesquisar para entender. É aquele que não cuida da sua família. Antes a perturba, em vez de buscar a paz, traz confusão. Mas não, aquele que perturba a sua família não é uma coisa muito clara no nosso entendimento. Então eu quero dizer com isso o seguinte, quando na Bíblia nós encontrarmos uma frase, uma palavra que nós não entendemos, não é para desanimarmos, mas ao contrário, é para nos animarmos, pesquisarmos e entendermos. Eu quero
Eu sei que o método mais fácil é pular. Não entendi, eu pulo. Nem leio. Mas esse não é o melhor método. O melhor, não entendi, eu vou aqui e procuro entender. Como entender a Bíblia? Eu já tenho dado algumas sugestões, vou só lembrar uma só. Eu estou lendo aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada. Você está lendo na sua, que pode ser esta, pode ser NVI, pode ser NGT, pode ser a corrigida, qualquer outra versão. Então, a coisa mais simples do mundo, você leu um texto aqui na NAA, não entendeu, você abre uma outra versão. 80% dos problemas já terão desaparecido. Sem fazer força nenhuma, só ler na outra versão. É isso que está sendo dito. Porque pode ser que no passado, aquela versão, quem lia entendia, mas nós hoje, pela mudança dos vocabulários, não entendemos mais. Então, a versão é para isto. Por isso que nós temos versões muito boas, além de paráfrases. Então, é importante que você tenha mais de uma Bíblia. Está lendo a Bíblia? Tem outra do lado. Uma tradução na linguagem de hoje, uma nova versão transformadora, NVT, uma Almeida século 21, uma Bíblia de Jerusalém, uma outra, ou mais de uma. Não entendeu? Leia e você vai ver que o texto que parecia obscuro ficou claro. Mas a segunda coisa, ao ler a Bíblia, o que devemos fazer é saber que nada ali é casual. Está ali porque tem um propósito. Eu vou dar um exemplo que você não gosta. Genealogias. Quem aqui gosta de ler genealogia? E fulano de tal viveu tantos anos, e gerou a fulano, e viveu mais tantos anos, e chegou a tantos anos e morreu. Qual é o propósito? Para nós. Todo mundo morre. É óbvio, né? A gente não acha. Mas não é só isso. Ele está dizendo que Deus atua na história, na nossa história, aparentemente comum, com nascimento, morte, saudade, luto. É aí que Deus age, porque a nossa vida é assim, feita de ganhos e perdas. Então nada na Bíblia é casual, nem uma genealogia. Quando você chegar a Neemias, nossa jornada, você vai ter um momento da construção dos muros, que você vai dizer, vou pular esse negócio aqui. O autor começa assim: e fulano levantou o muro até a porta das ovelhas. Aí, a partir dali, Beltrano levantou o muro até a porta formosa. Eu estou lendo aqui, inventando aqui, mas está lá. Você vai, peraí, o que está ali? Qual é o propósito disso? O propósito disso é saber daquelas famílias quantas participaram da reconstrução. É resgatar a história, porque ela foi feita por pessoas. Não foi Deus que uma trombeta aqui e o muro está reconstruído. Igreja não é assim, cidade não é assim, família não é assim, a vida não é assim. Mas aqueles se esforçaram, e os nomes estão lá para dizer, também você se esforce. Não é nada, portanto, casual. Mas ainda em terceiro lugar, é agradecer a Bíblia pela sua forma, cheia de arte e até de humor. Vocês viram que nós cantamos aqui, nesse culto. O que aconteceu aqui? Pastor Davi, por exemplo, pastor Davi, com sua fala infantil, usei o adjetivo de propósito infantil, no jeito da compreensão dos infantis. Aí viemos aqui, sob uma regência, e cantamos um hino clássico. Uma pausa, vem aqui uma banda e canta um hino, um cântico totalmente novo. Vem o irmão Joel e faz uma oração, Deus infinito, daquele estilo manauara. Essa é a riqueza da igreja, não é só de um jeito, é de muitos jeitos, porque nós somos de muitos jeitos. Mas às vezes a gente quer que seja, o meu jeito é o melhor, né? Sim, para você é o melhor, mas para o outro não é o melhor. Então nós temos que entender a natureza
portanto, da igreja. E a Bíblia, quando ela traz diferentes modos de narrar, nós temos que compreender onde é poesia, é poesia. Que sentido eu tiro de que o arganaz faz o seu caminho na rocha? É poesia. Mas aí eu posso pensar, olha que maravilha, se até o coelho está no propósito de Deus, imagina eu. E a mesma coisa que Jesus disse, essas parábolas, é a mesma coisa que Jesus diz quando Deus se importa com o pardal, com as aves do céu. É a mesma mensagem, só que dita de formas diferentes, como nós somos diferentes. Então temos parábolas, temos orações, temos cartas inflamadas dos apóstolos, temos sermões de Jesus, temos os provérbios e temos as histórias, desde Gênesis capítulo 1. Agradecer a Deus, Senhor, que riqueza. Você já pensou se a Bíblia fosse só parábolas, só histórias? Seria cansativo. Mas quando você está lendo uma genealogia, de repente aparece uma poesia no meio. É assim a riqueza, agradecer a Deus por essa riqueza. E quarto, ao ler a Bíblia, nunca perder o essencial. Muitas vezes nos confundimos ao ler a Bíblia, porque nos perdemos naquilo que não é essencial. Se eu não compreendi, por exemplo, uma coisa, eu não posso, com esse não compreender uma coisa, perder todas as outras coisas. Aí eu volto ao princípio. Quanto a essas coisas que eu não compreendi, eu vou estudar. Mas não pense você que você vai compreender tudo. Gente, eu estou estudando Efésios, pregando à noite sobre Efésios. Todo mundo que já leu pelo menos 10 vezes Efésios. Posso garantir a você que já li mais de 100 vezes Efésios. Quando eu, Israel, leio, eu disse, não entendi. Isso aqui eu não entendi. Pela 100ª vez, eu não entendi. Talvez na outra vez eu li e não prestei atenção, mas agora eu li e eu não entendi. Então eu vou pesquisar. Essa é a riqueza, para não perdermos o essencial desse livro absolutamente inigualável. Dito isto, eu quero então trazer alguns conselhos para a nossa vida a partir dessas leituras. Primeiro, além da nossa consideração pela Bíblia, nós devemos nos assombrar com as maravilhas da criação divina. Alguns aqui eu sei que gostam de ver esses canais de Planeta Animal, e alguns ficamos ali horas vendo aquilo. Tem uma outra série de um outro canal que é O Mundo ou Brasil, a Terra Vista de Cima. Que coisa, você fica encantado de ver, às vezes até a engenharia humana e muitas vezes a engenharia natural. Mas mesmo o humano é um dom de Deus. Então, precisamos nos encantar com as maravilhas da criação de Deus. Esses poemas ou parábolas que trouxe aqui são sobre as maravilhas da criação. Não tem a palavra Deus ali, foi Deus que fez isso. Não tem, porque está pressuposto. Não tem uma plaquinha aqui na Floresta da Tijuca dizendo Deus criou a Floresta da Tijuca. Não tem essa plaquinha, porque não precisa, você sabe que foi. Tem uma natureza, vamos chamar genericamente de natureza, assim, seja a vegetação, seja a animália. É uma maravilha da criação de Deus. Claro que isso implica em responsabilidade, mas eu estou só exaltando o que eu chamei de assombro. Que obra maravilhosa, que obra perfeita. E quando o homem inventa de conspurcar essa obra perfeita, ela fica imperfeita e nós sabemos as suas consequências. Terceiro lugar, esta oração, que está nos versos 7 a 9 de 30. O que ela nos diz? Eu vou ler de novo porque realmente é uma oração simples, inesperada. Quem esperava uma oração dessa no livro de Provérbios? É a única que nós temos no livro. Mas nós lemos ali bem claramente. Olha, Senhor, vou ler outra vez. Aqui, meu próprio papel. Eu sei que tem alguns que gostam quando eu leio no papel. Leia mais no papel, então vou ler aqui no papel. Okay? Só que demora um pouco mais, tem que procurar, né? No eletrônico é mais rápido. Mas vamos lá, no papel. Olha.
Está aqui. 37:9. Duas coisas te peço, ó Deus. Ele insiste no pedido, no prólogo. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Aí 2 pontos, aí vem os pedidos. Afaste de mim a falsidade e a mentira. É o primeiro pedido. O segundo pedido: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Basicamente isso. Ele explica: eu só quero o pão que me for necessário para, como eu me conheço, não acontecer que, estando eu alimentado, farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou seja, eu que consegui. Quem é o Senhor? Quer dizer, eu não preciso de Deus. Eu trabalho, eu sou inteligente, eu sou forte, eu consigo. É isso que está dizendo. Ou que, sem dinheiro, sem comida, sem nada, eu venha furtar, então eu profane o nome de Deus. Que oração? Por que devemos salientar a beleza desta oração? Porque aqui ele pede por prosperidade, mas ele pede não a prosperidade nos termos comuns, nos termos humanos, mas ele pede a prosperidade nos termos divinos, que é ter o que nós precisamos, não o que nós desejamos. Muitas vezes você já ouviu isto: Deus não atende os nossos desejos, Deus atende às nossas necessidades, porque nós sabemos que muitos dos nossos desejos são enganosos e levam até à destruição. Nós sabemos disso na vida prática. O livro é um livro totalmente prático, mas se forem os nossos reais anseios em termos de necessidades, nenhum de nós terá falta daquilo que realmente nós precisamos. E aqui o autor está preocupado com as consequências da riqueza, e talvez ele tenha em mente o próprio rei Salomão. Essa oração aqui não é de Salomão, é de outro autor, como está mencionado, Agur. Ele viu onde levou a riqueza de Salomão, que ao final da vida, seu coração não era mais fiel. Não que Deus seja contra a riqueza. Quando a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, correto? Isso, errado. Falei errado de propósito, dizer não. A Bíblia não, o povo diz isso, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: o amor, podemos dizer, exagerado ao dinheiro, esse amor, não o dinheiro, é a raiz de todos os males. É isso que o autor está dizendo aqui. Porque se eu tiver dinheiro, eu vou precisar de quem? Mas, por outro lado, se eu não tiver dinheiro também, como é que eu vou fazer para sobreviver? E aí, é claro, nós temos nossa dificuldade. O que realmente nós precisamos? Nós precisamos daqueles elementos que nos permitam subsistir, prosseguir e abençoar. Não precisamos, não vou dizer os itens, de muitas coisas pelas quais as pessoas são capazes de matar. Não precisamos. Encontrei uma criança essa semana e, conversando lá com os pais, eu me lembrei: qual é a sua idade? Ele falou lá, acho que 10 anos, 12 anos. Perguntei: você gostaria de fazer 18 anos? Ah, gostaria muito. Pois aconteceu comigo, rapaz. Eu queria muito fazer 18 anos. Aí, finalmente chegou o dia que eu fiz 18 anos. Você sabe o que mudou na minha vida? Nada. Depois fiz 19, depois 20 e parei nos 21. Bem, assim é com a riqueza. Olha, se eu tiver um carro, eu nem vou fazer comentário que eu não entendo nada desse assunto, se eu tiver um carro XYZ, aí sim, a minha vida
vai ser o que eu sempre quis. Aí você tem o carro X, Y, Z e põe mais uma letrinha ainda. E você continua sendo o que você é. Não altera nada do que você é. Se a riqueza nos alterar, é para o mal. É isso que o autor está dizendo. Então a oração dele, eu não quero ter de mais e nem quero ter de menos, eu quero ter o que eu preciso. E continue te amando e te servindo e abençoando as pessoas. É um pensamento, é uma oração absolutamente extraordinária. Quarto pensamento e derradeiro. Nós devemos pedir a Deus sabedoria para viver como nós precisamos viver, de modo íntegro. Aí eu volto só a ler a primeira seleção que eu fiz, no capítulo 6, 16 e 19, e não preciso explicar. Deus odeia, no sentido não de algo psicologicamente reprovável ou moralmente inaceitável, mas é uma evidência, uma palavra forte para dizer que Deus não aprova isso. O quê? O orgulho, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, isto é, mentira, mãos que derramam sangue inocente, isto é, a violência, coração que faz planos perversos, a maldade, pés que se apressam a fazer o mal, mesma ideia, testemunha falsa que fala mentiras, e todo aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Isso aqui é a antítese de uma vida íntegra. Não pode ser o nosso caminho este. Eu tenho que me olhar aqui em cada um deles. Será que eu sou orgulhoso? Será que eu minto? Será que eu sou violento? Será? É um espelho. Meu desejo é que eu não seja reprovado por Deus. E o meu para você é que também você não seja reprovado, reprovada por Deus, mas que a sua oração e o seu desejo seja todos os dias viver de um modo íntegro. Porque os provérbios funcionam. Mas eu acho, não importa o que você acha, os provérbios funcionam. Então, se funcionam, vamos lê-lo, compreendê-lo, amá-lo e aplicá-lo. E nós seremos grandemente abençoados com isso. Porque a obediência aos mandamentos de Deus, você sabe disso, só faz bem.